Capítulo 73, a temporada que não é minha. Ah, meus guardas reais. As irmãs Berberry. Você não pôde fazer isso, você não pôde fazer isso. Seria preocupante para a gente como a nossa se nosso primeiro e único mestre fosse ser ofendido. O grupo de bruxas, de quem Umbaba era o chefe, estava levantando suas varas e agitando os mantos negros que eu lhes dera um tempo atrás. A besta da sombra foi bloqueada pelas varas e não pôde se aproximar mais. Ele apenas se contorcia ao redor e estava fazendo o que podia para encontrar outro caminho, contorcendo-se aqui e ali. Toda vez que isso acontecia, as bruxas mudavam a direção de suas pautas ligeiramente e obstruíam a besta. Cada grunhido frustrado fluiu para fora da boca da fera. Sem se deixar intimidar, Umbaba riu. O que é isso? O demônio de Ágiles. Ah, este é realmente um antigo familiar. Eu acho que faz uns 300 anos desde a última vez que vi um. Devo dizer que é realmente Sua Alteza Barbatos para você. Não é apenas de alto nível para gente como nós, mas como até a comida do familiar também é extraordinária. O respeito forma-se naturalmente em pessoas baixas como nós. Barbatos franziu a testa. Essas garotas. Como você não ousa conhecer o seu lugar? Nós interferimos enquanto não sabíamos o nosso lugar. Nós nos desculpamos. Embora os gostos de nós sejam os mais baixos, temos uma doença fatal onde morreremos se formos incapazes de proteger Sua Alteza Dantalian. Por natureza, esta é uma doença incurável como uma besteira, mas não eram os gostos de nós já infames por serem semelhantes à besteira. Esperamos que um ser maior, como Sua Alteza, seja capaz de compreender magnanimamente. Umbaba riu. No momento em que ela fez isso, as outras bruxas riram também. Como o confronto durou mais tempo, mais bruxas filiadas ao meu exército começaram a se reunir lentamente. Antes que eu percebesse, minha guarda real de 20 bruxas estava me cercando sem deixar uma única brecha. Referencialmente, embora os jovens de hoje estejam completamente no escuro, nós, os humildes, sabemos como nos desfazer de coisas como essa, sabe? Embora possamos erradicá-lo imediatamente, estamos esperando pacientemente por causa do nosso respeito em relação à Sua Alteza. Grrrrk. O animal sombrio choramingou. Algum tipo de líquido preto estava caindo no chão. A fera encolhera até não conseguir se mover nem um centímetro e estremecer como se estivesse perguntando ao seu mestre o que deveria fazer agora. TSK. Barbatos estalou a língua. No momento em que ela estalou os dedos, a fera desmoronou instantaneamente. O líquido preto penetrou na terra e desapareceu assim. Deixei essas coisas, que eu deveria ter matado antes, vivas porque a visão delas rastejando por aí era deplorável. É impressionante, Dantalian. Sério impressionante. Realmente, quando você enlouquece, parece que você enlouquece como um grupo. Barbatos cuspiu no chão. Como você fala essas larvas decompostas de almas para torná-las dóceis como animais de estimação? Seu noivo é um meio-sangue, seu general é uma cadela humana, e seus guardas reais são bruxas, certo? Olhando para as medalhas presas à cabeça, todas são quadripiloses também. Uau! Você está tendo todo tipo de diversão. Você sabe quantas vezes essas cadelas têm que espalhar suas bundas para os lordes demoníacos, a fim de obter um quadrítilo. Fukui, os idiotas dessas vadias estão tão desgastados que eu posso ouvi-los vagando vagamente daqui. Umbaba balançou a cabeça em concordância. As palavras graciosas de Sua Majestade estão certas, mestre. Na verdade, estamos tristes porque nos classificamos em segundo lugar no continente demoníaco por ter rugas soltas. No entanto, não se preocupe. Nós prometemos que, a partir deste ano, e até o dia em que morrermos, afinal, nós vamos espalhar nossos buracos para o nosso mestre e nosso mestre. Isso é algo para ser ligeiramente movido por. Barbatos cerra os dentes. Malditas bruxas. Uma vez que essas cadelas são tão pervertidas, elas não recebem nenhum dano, mesmo se você jurar eles. Milímetros.
Isso é algo que eu concordava profundamente. Eu soltei um suspiro e falei com Baba. Obrigado. Parece que estou em dívida com você agora. Ah, que tipo de dívida é essa? Guardas reais são algo que você designou para usá-los em momentos como este. Mas, se Vossa Alteza realmente se sentir grato em relação a nós, por favor, conceda-nos a graça real de Sua Alteza hoje mais tarde. Essas meninas não mudam mesmo em uma situação como essa. Agora, eu pude superar a crise imediata por enquanto. O que devo fazer a partir deste ponto? Primeiro, havia uma necessidade de descobrir por que Barbatos estava se comportando de maneira tão agressiva. Corvos voaram ao redor e então se empoleiraram em cima dos chapéus e bastões das bruxas. Os pássaros grasnaram. Como as bruxas eram camponesas para que não ousassem fazer reclamações contra Barbatos, parecia que os corvos estavam se rebelando contra Barbatos em seu lugar. Além disso, as bruxas, cujos corpos estavam completamente escondidos por seus mantos negros, pareciam como se fossem uma em corpo e alma com os corvos. Sobre os chapéus e corvos, Barbatos gritou bem alto. Ei, Dantalian! Você realmente vai fazer isso comigo? Será que vamos foder um ao outro e terminar assim? Apenas contando os crimes que você cometeu agora, FK, traição racial, insubordinação diante do inimigo, motim em grupo e até mesmo heresia. Ninguém pode reclamar se eu arrancar sua cabeça e verificar a cor dos seus intestinos agora. Ofereça aquela garota humana para nós e termine-a obedientemente enquanto eu ainda estou pedindo gentilmente. Foi isso. Eu entendi por que Barbatos estava se comportando mais do que o necessário. Ao fazer Farnese suportar as responsabilidades excessivamente, Barbatos queria diminuir a quantidade total de culpa que me causou. Na perspectiva de Barbatos, ela estava fazendo isso por minha causa. Essa era a maneira de Barbatos mostrar consideração, por assim dizer. Contudo, minhas desculpas, Excelência, Barbatos. Eu abaixei minha cabeça. Eu aprecio seu sentimento, mas tenho que recusar. Mesmo que essa criança faça parte da raça humana, ela é uma criança que decidi criar e ela é uma vassala da qual sou responsável. Como fui eu quem nomeou esta criança como minha general em exercício, também fui eu que a enviei para dar o discurso. Se o general Farnese cometeu um erro, então esse é meu erro, e se há algo pelo qual o general Farnese deve assumir a responsabilidade, então é um peso que só eu tenho que suportar. Senhor Farnese, que estava sendo segurado em meus braços, estava olhando diretamente para mim. Eu me pergunto se ela estava preocupada. Fiquei tão surpresa que quase bufei alto. Meu pai e eu éramos diferentes. Eu não dava às pessoas se eu fosse incapaz de assumir a responsabilidade por elas desde o começo, e se eu as aceitasse, então eu me certificaria de carregar o fardo até o fim. Claro, se eu assumir toda a culpa em vez de Farnese, então haverá um ligeiro recuo no meu plano para remover Paimon. No entanto, eu sou um gênio excepcional. Eu tenho um plano. Eu também tenho um cartão na manga. Se qualquer coisa, um pequeno obstáculo só tornará mais agradável para mim. Com o braço direito, dei um tapinha nas costas de Farnese. Você é jovem demais para se preocupar com a minha segurança, garoto. Se você é criança, então se comporte como um e seja obedientemente protegido por um adulto. Farnese assentiu ligeiramente com a cabeça. Ela lentamente descansou a cabeça contra o meu peito. Mesmo se não estivéssemos ligados por sangue ou outra coisa, a filha que Lápis e eu decidimos montar juntos dependia de mim daquele jeito. Essa visão provavelmente a desagradou. Barbatos cuspiu bruscamente. Ah, e daí? Você vai se contorcer como uma serpente, sem assumir qualquer responsabilidade, mesmo que você tenha ido contra a disciplina militar diante dos meus olhos. Porque você simplesmente não mijou nos meus olhos, Dantalian. Desde que eu não quero testemunhar a disciplina militar caindo aos pedaços, mesmo se eu morrer. Eu balancei a cabeça. Até eu sei bem quanta ênfase Sua Excelência coloca nas regulamentações militares. Não tenho a menor intenção de fazer algo como evitar minha responsabilidade.
Vou arcar com os erros do General Farnese também. Sua Excelência, por favor, me execute. O quê? Eu tenho REC para minha própria execução.